Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o assunto sobre a reprodução sexual. É o tipo de reprodução onde ocorre nessas trocas de material genético entre indivíduos de sexos diferentes. Neste tipo de reprodução são produzidas células reprodutivas, os gametas, que vão se unir para formar uma nova célula, certo? Então vamos lá. A união entre os gametas, ou seja, do sexo masculino e do sexo feminino, vai formar o quê? A fecundação. Isso mesmo, a fecundação, ela é o encontro ou a união entre o gameta masculino e o gameta feminino, certo? E quando há essa união entre eles, vai formar uma nova célula. Que nova célula vai se formar? O zigoto, ok? A maioria das espécies que se reproduz sexuadamente, elas têm sexo separado, como a gente vai observar aqui. Usei o exemplo do reino animal, mas poderia ter usado do reino vegetal, porém já adianto que a gente vai falar mais sobre essa aula, o reino animal, porque a gente vai começar trabalhando, né, sobre reprodução dos animais, para depois, nas próximas aulas, a gente estudar a reprodução nas plantas, ok? Então, nos animais, os gametas, né, masculino, ele é chamado de espermatozoide, e nas fêmeas, eles são chamados de óvulos, ok? Se fosse nas plantas, ela teria outras nomenclaturas, os gametos masculinos e femininos. Então, aqui nessa ilustração, a gente pode analisar, né, que existem dois indivíduos de sexo separado, como a gente tinha falado anteriormente, o macho com o espermatozoide e a fêmea com o óvulo. Neste tipo de reprodução, eles lançaram na água, certo? O espermatozoide e o óvulo. Quando eles se encontraram, houve o que, pessoal? Fecundação, né? Depois que há a fecundação, essa união entre o gameta masculino e feminino, vai ocorrer o quê? A formação de uma nova célula, que eles chamam de quê? Né? Aqui eles chamam de ovo, que pode ser chamada de ovo ou de zigoto. Depois aqui dessa célula ovo, ela vai se dividindo, né, várias vezes até formar um indivíduo propriamente dito, certo? E a gente reforça o quê? Que esse tipo de reprodução ela é extremamente importante, porque de fato ele é diferente da reprodução sexuada, onde o indivíduo ele fazia cópia de si mesmo, né? E a reprodução sexuada ela é extremamente importante por uma variável para vocês. Entre várias eu vou dizer uma. Ela garante a variabilidade genética, ou seja, ela garante que esses indivíduos, né, eles tenham, né, muita variação do seu material genético, e isso na natureza é extremamente importante, porque o indivíduo ele consegue, né, mesclar aí essa sua variabilidade genética, ele consegue sobreviver, se adaptar, as suas características genéticas, ela vai lhe auxiliar a sobreviver a diferentes situações, ok? Mas quando a gente fala, né, em reprodução sexuada, reino animal, a gente não pode deixar de falar sobre os rituais de acasalamento, porque ela é extremamente importante, certo? Para garantir, certo? Garantir a reprodução. Por quê? Quando a gente estuda lá ser vivo, que a gente pergunta quais são as características de um ser vivo, a gente diz que o que é nascer, crescer, reproduzir. Olha aí, ó, reproduzir, né? E a reprodução, ela é muito importante, né? E a gente vai ver porque esses animais, eles fazem esses rituais. Mas o que seriam esses rituais? Esses rituais nada mais é do que um comportamento diferente que cada indivíduo, né, de uma determinada espécie, não são todos os animais fazem a mesma coisa não, tá? Cada espécie ela age de uma forma totalmente diferente. Mas por que eles agem dessa forma? Apenas, pessoal, com o intuito de conseguir um parceiro para poder o quê? Se reproduzir, né? Então eles fazem todo esse comportamento diferente, essas atitudes que a gente vai ver alguns exemplos, né? Para fazer o quê? Para chamar a atenção. Porque se ele conseguir garantir um parceiro, né? Ele vai conseguir ele vai conseguir coisas importantes, o que seria, né? Porque se chamar a atenção dele está relacionado totalmente com o quê? Com a reprodução. E a reprodução vai garantir ele o quê? A sobrevivência da sua espécie. E de forma mais gradual o quê? Evitar o quê? A extinção. Por isso que eles fazem tudo para conquistar um parceiro.
para garantir a sua descendência, né, nesse ambiente e evitar que eles sumam da sua comunidade, onde eles estão vivendo ali na natureza, né, no seu espaço, seu habitat, onde eles estão ali se situados, certo? Alguns exemplos de rituais de acasalamento, né, que cada espécie vai possuir o seu, cada um vai agir de forma diferente. Vamos falar da exibição do pavão macho, né? O pavão macho, quando ele vê a fêmea, ele abre toda aquela cauda e tem um comportamento diferente, uma dança dele lá para cortejar a fêmea. E ela vai escolher se ele tiver o melhor comportamento, ele tiver a cauda mais alta, mais bonita, mais elegante. Isso que vai fazer, né, ela prestar atenção nele. Já um exemplo aqui, como nos albatróis, ele dança, né, para conquistar, ele tem uma dança bonita, diferente, para chamar a atenção da fêmea. No caso dos machos, dos sapos, né, geralmente eles vai cocheando de uma forma mais geral, então ele vai cantando, ele vai ecoando vozes para que essa fêmea vá perceber ele ali naquele ambiente, né, onde ele está. E aquele que tiver o canto mais bonito, digamos assim, né, o que cochear melhor, né? A fêmea vai se sentir atraída e também através de luta, né? Como é o exemplo dos antílopes, como é o exemplo do leão, desses outros animais, às vezes existe uma luta corporal, aquele que for mais forte, ganhar ali ganhar, né, o domínio da manada, ele é o macho-chefe e a fêmea vai olhar para ele diferente, né? Mas tudo isso, pessoal, todo esse esforço, certo? Que esses animais fazem é exatamente para garantir, certo? O que? Sua espécie, a sobrevivência da sua espécie, para eles evitarem a extinção. Por quê? A gente só consegue ter mais descendentes, né, se a gente se reproduzir. E no mundo animal também não é diferente. Eles têm que deixar sua descendência, eles têm que passar essa sua informação genética aí, né? E por que aquela variabilidade genética que eu falei para você? Porque quando a fêmea ela olha para o macho, ela vê todas aquelas qualidades que lhe chamam a atenção, né? A natureza diz: as características deste macho vai passar para os meus filhotes serão tão bonitos, tão fortes quanto esse, né? Esse indivíduo que a fêmea escolheu, ok? Então, de sumo geral, reprodução sexual é aquela que vai ocorrer, né, através, né, de indivíduos de sexo separado, onde um vai contribuir com o gameta masculino, outro com o gameta feminino. Quando se juntar, vai haver o quê? A fecundação. Da fecundação vai formar o quê? O zigoto, né? Depois do zigoto vai ter divisões celulares e o indivíduo vai se formar, né? E se formar até chegar à sua forma completa. Mas para que esses indivíduos do reino animal, né, de modo geral, eles consigam conquistar, né, a sua reprodução, a maioria deles se comporta de forma diferente e a gente chama essa forma de comportamento de rituais de acasalamento, ok? Cada espécie vai ter a sua e, e o comportamento daquele que chama mais atenção vai garantir a fêmea e ele vai garantir essas suas características, né, que eu disse, a reprodução, sua espécie e evitar a extinção, ok, pessoal? Então, pessoal, qualquer dúvida, me procura lá no privado, certo? E um beijão para vocês.